Por que às vezes as pessoas fazem coisas que não parecem fazer sentido, mas para elas fazem? Por que tentar prever o raciocínio de alguém faz com que mude o seu comportamento? Como que as pessoas pensam em atuar e como elas atuam de verdade em cenários práticos? Eu sou Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos ver o Dilema do Lobo. A tragédia dos comuns ou a tragédia dos bens comuns é um cenário onde os indivíduos tentando trabalhar pelo interesse próprio racionalmente, eles acabam esgotando os recursos limitados que se tem. O que acontece? Imagina que a gente tem uma ilha com 10 pessoas morando nelas, você tem um coqueiro com cocos. Galera começa não, o seu coco você pegou um pouquinho maior do que o meu, então eu vou pegar outro, não sei das quantas. Eles tomam toda a água de coco, comem todo o coco, ficam sem recursos porque eles entram na competição de quem tem mais. Eles acabam comendo mais e se estufando mais quando isso acontece. Da maneira simples, comum e divertida de ver isso, pega 3 amigos que comem bastante, vão num restaurante e estão, antes de tudo, preparados a rachar conta em 3, independente do que cada um coma ou peça. E você vai ver a conta dos 3 subirem por inteiro. Então, pensando nisso, pensando que tem uma quantidade de recursos e que você compete por eles com o risco de perder se você não entrar nessa competição, mas com a probabilidade de todos perderem por entrar nessa competição, por todos perderem por entrar nessa competição, vamos dar uma olhada no Dilema do Lobo. O Dilema do Lobo é menos conhecido em teoria dos jogos, então vai ser interessante para vocês que conhecem um pouquinho. Então a gente vai colocar o link aqui embaixo, daí vocês podem ver a base de teoria dos jogos, um pouquinho do Dilema do Prisioneiro, e entender qual que é a lógica para ver agora o Dilema do Lobo. O Dilema do Lobo é o seguinte: 20 pessoas aleatórias são escolhidas para serem colocadas em gabinetes. Esses gabinetes são abertos, eles só dividem para quem está do lado, tem uma cadeira e uma mesinha com um botão vermelho aqui do lado. À frente você tem um relógio com contagem regressiva de 15 minutos. O cientista, o pesquisador, o organizador do evento, ele pega uma maleta e mostra 20 mil reais nessa maleta. Ele fala, todo mundo aqui pode ganhar R$1.000 hoje. Tudo que você precisa fazer é sentar na cadeira por 15 minutos e não apertar o botão. Se alguém decidir, dentro desse tempo, apertar o botão, essa pessoa ganha R$100 e vai para casa, todo o resto de mão vazia. E acaba o experimento aí. O que você acha que acontece? Para um segundo e pensa você nessa situação. Porque teoricamente é fácil. Mas o que acontece na prática vai te surpreender. Então, você senta lá no gabinete, tem o botãozinho, mas você não está nem preocupado com ele, o relógio começa a contar dos 15, 14h59, 14h58, e você está lá felizão da vida, falando, uhul, acabei de ganhar R$1.000, tudo que eu preciso fazer é ficar aqui sentado. A não ser que alguém aperte o botão. Mas se alguém tiver com medo de alguém apertar o botão, essa pessoa vai. E agora eu tô com medo disso, então melhor eu apertar o botão. Bom, resultado básico do experimento. Não só a grande maioria dos casos se aperta o botão dentro dos primeiros 2 minutos. Nas centenas de vezes que pesquisadores já fizeram esse experimento, nunca tiveram que pagar os 20 mil. Sempre alguém apertou o botão. E imagina a contagem regressiva nos últimos segundos. Todo mundo com medo que alguém aperte o botão para isso acontecer. Por isso que normalmente acontece logo no começo ou logo no final. Então, vamos ver como é que a teoria dos jogos se aplica. A teoria dos jogos trata de um grupo trabalhar melhor e ganhar o melhor resultado se trabalhar pelo bem individual e para o grupo. O melhor resultado individual vem dele não arriscar e apertar o botão. O melhor resultado do grupo vem de eles tirarem os 20 mil da mão dos pesquisadores. O único jeito de fazer isso é através de conseguir confiar nas outras pessoas. E não é que a maioria das outras pessoas não são confiáveis. A maioria delas são. Mas a nossa desconfiança não deixa que isso aconteça. Fica frustrado um momento e pensa como as pessoas são. E me disse o Dilema do Lobo, que não faz nenhum sentido, faz todo sentido. Então vamos rapidamente ver como o Dilema do Lobo se aplica em alguns cenários reais. A primeira coisa que a gente pode ver é contratos. A maioria dos contratos são gigantes, entram em super detalhes. Isso é mais por causa da desconfiança do ato de boa-fé que a gente tem em outras pessoas.
e a gente quer se proteger legalmente, do que a necessidade disso. A grande maioria das vezes as pessoas já seguiriam e agiriam de boa fé frequentemente. Tanto a gente segue essa filosofia que o contrato da B Consultoria tem 4 páginas, 5 páginas. Segundo, a gente pode ver o exemplo das formações de cartéis, oligarquias, teorias das conspirações. Por que raramente essas coisas realmente se formam? Porque sempre tem alguém lá querendo apertar o botão, por mais que saia perdendo com essa história. E terceiro, por que o capitalismo inteiro foi criado em volta da ideia de free market competition, da competição do livre mercado? Basicamente porque não acredita-se que 2 competidores que vendem produtos similares vão tentar subir o preço, os 2 trabalhando junto, mas um competir contra o outro e vender no melhor preço. Como a gente pode ver, o dilema do jogo ele cria uma competitividade que às vezes demanda sacrifício de quem está organizando, quem está pedindo ou quem está fazendo. E quem respirar fundo e tomar uma decisão racional, trabalhando de forma cooperativa, tem uma vantagem no mercado, na macroeconomia, nas tendências ou até dirigindo o seu carro na rua. E aproveita, já que a gente está falando um pouquinho de teoria dos jogos, a gente está tentando convencer um pouquinho de colaboração e cooperação, aproveita, curte, se inscreve e a gente vai continuar a próxima semana com mais vídeos de teoria dos jogos e muitos outros vídeos todas as outras semanas por vir.